Ok, vamos lá então. Falando brevemente sobre a aula passada. A aula passada a gente viu o que nós podemos fazer com strings. No geral, foi assim, aquele baldão de comandos, né? Como que eu declaro? O que eu posso fazer? Como que eu posso ver o tamanho de uma string? Como que eu concateno uma string? E depois eu vou fazer aquele resuminho para vocês colocar tudo num doc só. Mas, no geral, acho que o que é interessante aqui, alguns pontos importantes. Como vocês já estavam acostumados aqui, para eu declarar uma string, só colocar ou aspas duplas ou aspas simples, né? E aí tudo que eu colocar no meio dessas aspas vai ser essa lista de caracteres, e eu posso atribuir isso para uma variável. E aí a gente viu aquele comentário, né? O que acontece se eu quiser, então, colocar uma aspas duplas dentro da minha string, né? Porque se eu colocar aqui, ele vai achar que a string termina aqui. Aí tinha aquele caractere de escape, que é a barra invertida. Então, isso daqui é... Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma aspas duplas, e eu estou usando aspas duplas para delimitar a minha string, se eu colocar barra aspas duplas, ele vai entender que é isso que eu quero. E aí, se eu quiser escrever uma barra invertida, é só colocar barra invertida, barra invertida. A gente pode acessar os elementos da string como se fosse uma lista, né? Então, tinha exatamente aquele jeito lá de indexar, e aí também vale aquela mesma coisa, né? Se eu tentar acessar uma posição que não está na string, ele reclama, fala que o índice está fora. E também tem aquele esqueminha, né, de que se eu usar os índices negativos, ele vem aqui para o final, -1 é a última letra que está na string. Só que se eu quiser pegar e substituir, por exemplo, eu quero trocar esse H por um Y, eu não posso simplesmente pegar e atribuir para a posição 0 y, porque ele fala que ele não suporta atribuição de índices. E aí a gente tem uma funçãozinha depois que faz isso para a gente, caso a gente precise. E a gente também consegue pegar aqueles intervalos igual às listas. O que mais que tem de interessante? Aí tinha aquela questão de formatação de strings, né? E a gente tinha visto que aquela função format tem vários jeitos. Eu quero pegar e colocar um número. Se o número for positivo, eu quero colocar um mais antes. Aí você pode chamar esse format e passar essa string aí formatadora. E tem aqui a especificação completa na documentação do Python de quais são todos os formatos possíveis. Tem uma professora da outra turma, a Helena, que ela fez um conjuntinho de slides. Eu posso até colocar para vocês lá no site. Ela deu uma resumida nessas formatações. Mas aqui no slide vocês têm vários jeitos, como formatar um float, como formatar um número inteiro. Bom dia. E tinha aquela questão também de, se eu quero, por exemplo, escrever frutas, 2 pontos, e aí colocar abacaxi, banana e caqui. Você pode colocar essas chaves aqui, e aí ele vai substituir o primeiro ele vai colocar nessa posição 0, o segundo ele vai colocar nessa posição 1, o terceiro ele vai colocar nessa posição 2. Então, olá, bom dia, bom dia. Então aí dá para fazer mais algumas coisinhas. Mas no geral isso aqui é como eu faço para formatar string. Vocês já tinham visto aquela coisa de, se eu quero escrever um float com 2 casas decimais, aí colocava aquele ponto 2F lá. Então, e aqui tem vários exemplos de como formatamos uma string. Então, aquele lá que a gente tinha visto, né? Eu tenho, por exemplo, um número que é um float, e ele tem várias casas decimais, mas eu quero imprimir ele com 4 casas decimais. Então eu venho aqui e tenho aqui com as minhas chaves, eu falo que eu quero colocar um número, eu coloco 0, 2 pontos, ponto 4, F, e aí ele imprime bonitinho, formatado para mim. Essa não vale tentar assim, lembrar de cabeça todos, até se vocês usarem alguns mais com prática, vocês vão lembrando, mas tem tudo isso na documentação, e vocês podem consultar quando vocês precisarem. Então, por exemplo, aqui, eu quero formatar um formato de uma data, né? E aí eu tenho aqui, eu quero então escrever um número inteiro e eu quero que ele tenha 2 casas e que ele faça padding na esquerda, né? Eu coloque zeros até ele ficar com 2 casas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um 7, ele vai escrever 07. Esse tipo de coisa. Bom dia. Aí a gente viu aqui que, por exemplo, um jeito de você substituir o que está na string, né, aquele mesmo exemplo, eu quero trocar o H por um Y. O que você pode fazer é concatenar uma string Y com
a lista parcial, né, a string parcial aqui, que vai do elemento na posição 1 até o final, e depois colocar mais, concatenar um W, e aí isso vai transformar essa string hello na string yellow. Isso aqui funciona porque ele gera uma nova string com a concatenação, então eu não estou alterando a string inicial, eu estou simplesmente gerando uma string nova com as partes dessa string aqui. E eu também posso usar o operador asterisco, né, que multiplica para pegar e concatenar uma string com ela mesma várias vezes. Então, o ABC fica ABC, 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 se eu multiplicar por 3. Len, do mesmo jeito que a lista, né, o len é o que fala quantos caracteres tem na minha string. Comparação com igual, igual, lembrando sempre igual, igual é operador de comparação, o igual é um igual só é operador de atribuição. E ele faz diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Eu posso verificar se uma substring está numa string com esse operador in. Então, por exemplo, Tom está em Python, então ele dá true. Tor não está em Python, então ele dá false. Verifica se a string começa com uma certa substring. E que é coisinhas que vocês podem fazer. E a gente tinha visto um exercício aqui, eu quero saber em que posição está uma certa string. Então, por exemplo, ele vem aqui, procura Bond, My Name is Bond, James Bond, e aí ele dá o índice da primeira vez que ocorrer essa substring, e ele retorna 11 lá. E também tinha o find, né? O index dá erro caso a substring não exista, o find dá -1 caso a substring não exista. Então, ele é legal porque ele não quebra o seu programa, você pode simplesmente fazer uma verificação, se o resultado do find for maior que 0, ele achou em algum lugar, se for menor que 0, você pode dizer que ele não achou. Essa função strip é legal, né? Ela tira espaços em branco do começo e do fim, né? Da string. Então, esse hello world aqui, que tinha antes um espaço em branco, uma quebra de linha entre um espaço em branco, aqui um espaço em branco e um tab. Aí ele simplesmente virava hello world sem os espaços. O split, que a gente é útil para vocês lerem da entrada, né? Eu tenho aqui uma string com vários espaços. Se eu der um split nela, ela vai transformá-la numa lista, onde as palavras vão ser as posições da lista. E aí, não necessariamente eu preciso separar por espaço. Eu poderia, por exemplo, querer separar por vírgula espaço. Então, aí aqui eu tinha uma string que tinha abacaxi, vírgula espaço banana, vírgula espaço caqui. Então, a hora que eu dei split por vírgula espaço, ele remove os vírgulas espaços e coloca numa lista o que está antes. Aí ele vê aqui, esse é o separador, então esse eu jogo fora. Aí esse é o que está depois, coloco na lista. Esse é o separador, eu jogo fora. Esse é o que está depois, eu coloco na lista. E aí, por aí vai. Join faz o contrário, né? Eu tenho uma lista e quero transformar ela numa string separada por esse separador aqui. Então, aí a gente conseguia fazer aquela coisa, por exemplo, eu quero imprimir na tela abacaxi, vírgula, espaço banana, vírgula, espaço caqui e tal. Antes a gente tinha que fazer um for até a penúltima posição da lista e depois fazer um print separado só para a última, porque aí senão ele ia colocar um vírgula espaço depois da última também. Se a gente passar a string para a função list, ele vai criar uma lista com cada um dos caracteres que está na string. Aí tinha também aquele replace, né, para fazer aquilo lá que a gente tentou no começo, que não dava para fazer a atribuição, a gente pode fazer com a função replace. Só que ela vai substituir todas as ocorrências de um certo caractere por outro caractere. Então, por exemplo, eu quero trocar todos os A minúsculos por underline, eu vim aqui, ele trocou todos os A minúsculos, ele não mexeu no A maiúsculo, porque é outro caractere. Aí, função que coloca a primeira letra da string maiúscula. Então, por exemplo, se eu digitasse Flávia com F minúsculo e chamasse esse capitalize, ele ia colocar o F maiúsculo para mim. Lower coloca todos os caracteres da string com minúsculo. Upper coloca todos os caracteres da string como maiúsculo. Essas duas aqui são úteis porque se eu quiser que o usuário possa digitar de qualquer jeito alguma coisa na entrada e depois eu comparar para ver se é o valor que eu queria. Então, por exemplo, eu faço uma pergunta que quero que ele digite sim e não, mas não me importa se ele digitou S maiúsculo ou S minúsculo. Então, eu posso simplesmente converter para lower o que quer que ele digitou e comparar com S minúsculo. E aí vai comparar corretamente para mim. Outras coisas que a gente consegue verificar se eu consigo transformar esse string em um número, né? Então, a gente viu aqui que esse isNumeric
funciona para números inteiros. Se colocasse um ponto aqui, ele já ficava confuso, ele não sabia transformar em float, ele só sabe números inteiros. Esse isalpha é só para caracteres que são letras, e aí o alnum é ou letras ou números, não pode, por exemplo, interrogação. Tá, e aí tinha um exemplinho de como usar todas essas coisas, usando um for para percorrer a string, né, como cada um a string é um elemento iterável, né, que a gente viu, então eu posso pegar e olhar para cada caractere que está nessa string, sem converter isso para uma lista. O Python sabe fazer isso. Então, aí se eu olhar para cada caractere que está nessa variável s, ele vai imprimir para mim A, B e C. E aí a gente fez 2 exercícios. Um exercício que a gente acabou não fazendo no final era aquela coisa de verificar se uma palavra era palíndromo ou não, ou seja, se é igual ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda uma certa palavra. E aí, o jeito que fazia isso, né, pelo menos aqui, o que a gente combinou é que eu ia mostrar a resposta dessa aula, mas não necessariamente a gente ia fazer junto, né, discutir junto. O primeiro jeito que ele fez foi iterar os caracteres, né, ele tem um i que vai andando na string da esquerda para a direita, nas posições, né, nos caracteres, e um j que vai andando do final para o começo. E aí, se em algum ponto o caractere que está no i e o caractere que está no j são diferentes, então não é um palíndromo. Mas, e aí ele vai andando em direção ao meio. Se chegar num ponto que aí o j está menor do que o i, né, porque aí eu comparei todos até aqui e estava tudo ok, são todos iguais, então é um palíndromo. E um outro jeito de fazer isso, né, é que a gente tem aquele esquema do start, stop, step. Se você não colocar nada no start, não colocar nada no stop e colocar o step como -1, ele vai inverter a string para mim, que ele pegou ela do final para o começo. Então, aí eu simplesmente podia comparar a string com a string invertida, ver se elas são iguais, é palíndromo. Se elas são diferentes, não é palíndromo. Então, rapidamente aí, mas não tão rapidamente, tudo que a gente viu na aula passada. E hoje nós vamos trocar totalmente de assunto, nós vamos falar sobre dicionários. Então, espero que tenha dado certo aí o resumão, João. Qualquer coisa, e também dá uma olhada na gravação da aula passada, que tem tudo devagarzinho e tal, com mais detalhes. Ok, vamos ver então o que é um dicionário, que eu até tinha falado para vocês semana passada, quando a gente estava aprendendo tuplas, né? Eu tinha falado, tuplas vai ser útil quando a gente aprender sobre dicionários. Então, vamos ver aqui o que é um dicionário, né? Dicionário é uma coisa que vai permitir que a gente tenha uma chave e um valor, e aí a gente sempre associa esses valores com cada um com uma chave. Vamos ver aqui o que isso quer dizer. Então, primeira coisa para declarar o dicionário, a gente usa chaves. Então, a gente já viu que parênteses, redondinho, tupla, colchete, quadradinho, lista, e agora chaves, faz uma curvinha aí agora a gente tem um dicionário. E aí, quando a gente dá print do type dessa variável aqui, ele fala dict, que é o tipo do... Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo, né? Eu quero declarar um dicionário chamado localização, e aí o jeito de fazer isso é você coloca a chave, 2 pontos, o valor. Então, ó, vejam aqui que eu tenho as chaves, né? Agora que eu percebi que talvez fique confuso, porque eu estou chamando isso daqui de chave e isso daqui de chave também. Essa chave aqui é a chave de curly bracer, né? Tipo, o caractere chave. E essa chave aqui é a chave de key. É a chave de... Isso daqui é o valor, é o índice que vai indexar essa posição. Talvez fique mais fácil se eu chamar esse cara aqui de índice. Mas no contexto de dicionário, eles são chamados de chave. E nas funções, elas vai chamar de key. Então, perceba aqui. Abri chaves, meu caracterzinho. Fechei as chaves, meu caracterzinho. E aqui eu coloquei pares de chave, índice, 2 pontos, valor, vírgula. Próxima chave, 2 pontos, valor. Então, aí esse cara aqui também é um class dict.
Tem também aquele jeito da declaração explícita, né? Igual tinha aquela função list, a função tuple, também tem uma função dict. E aí você chama dict e isso daí vai declarar um dicionário vazio se você fizer desse jeito aqui. Me deu uma curiosidade aqui se eu não passar, se eu fizesse só, por exemplo, dicionário, recebe dict, e dá print dicionário. Eu não precisaria ter colocado essas chavezinhas aqui dentro. Isso aqui cria um dicionário vazio para mim. E também a mesma coisa aqui. Se eu pegar e colocar dict disso daqui, ele criaria o dict para mim. Ok. Então, eu sinto que faltou alguns exemplos, algumas coisas talvez mais interessantes. Vamos ver aqui o que aconteceria se eu tivesse, sei lá, tentar converter uma lista num dicionário. Não deixa. Então, eu só consigo pegar, eu tenho que ter nesse formato aqui. Chave, 2 pontos e o valor. Esse aqui, claro. Nesse caso, eu tentei converter a lista, ele não sabia o que é a chave, o que era o valor. Oi, diga. Então, no caso dos dicionários aí, são meio que vetores 2 por alguma coisa, né? Eles sempre vão de parzinhos cada entrada deles, não é? Ou não? Então, mais ou menos, né? Eles são, assim, como, do mesmo jeito que eu tenho a lista, né? E eu tenho o índice e eu tenho o valor, né? Então, por exemplo, se eu tivesse uma lista, eu tinha 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu podia ser uma lista, sei lá, de caracteres A, B, C, D, F. Então, agora, né, no dicionário, o que eu tenho é que eu tenho uma chave 0, e ele tá com o valor A, e aí eu tenho uma chave 1, e ele está com o valor B. Mas se eu quisesse fazer o contrário também, por exemplo, eu quisesse que as minhas chaves fossem strings, eu poderia. E aí, esse cara aqui, eu poderia fazer assim também. E aí, por exemplo, se eu quisesse acessar depois o dicionário, então eu tenho aqui dicionário. Seria isso daqui. E aí depois eu faço dicionário indexado com A, ele vai vir aqui e vai falar que o valor disso daqui é 0. Então ele é um par no sentido de que ele está pareando o A, que é o índice, a chave, com o valor, mas no fundo isso daqui é um jeito que vai permitir a gente indexar com coisas que não são números inteiros. A diferença é que na lista o par dele é os números inteiros, na verdade. Exatamente. Os índices só podem ser números inteiros na lista, ele não pode ser outra coisa. Existe a posição 1 da lista, e a posição 1 da lista é a posição 1. No dicionário, eu não tenho assim a posição 1 do dicionário. Eu tenho um valor, uma chave 1, e eu tenho coisas que estão nessa chave 1. Oi, Igor. Ok, obrigado. A mesma chave pode ter mais de um valor? Você pode colocar uma lista de valores naquela chave, se você quiser. E aí colocaria... teria que pôr o índice da chave que você quer. Por exemplo, se eu quisesse ter uma coisa assim, ó, e aí ver, isso aqui é 1, 3, 5... Por exemplo, vamos vir aqui e colocar aqui par, ímpar. E aí esse cara aqui 0, 2, 4, 6. Esse aqui 1, 3, 5, 7. Por exemplo, então eu tenho um dicionário agora, e aí se eu vier aqui e tenho dicionário de par, e der um print em dicionário de par, ele vai dar um print nessa lista aqui. Se eu der um print de dicionário de par de 0, ele vai pegar a posição 0, que está nessa lista aqui, e vai imprimir 0. Tá, chave legal. Seria o que ele chamou ali de par ímpar, exatamente. As chaves são par e ímpar. Chave é o que eu uso para indexar o meu dicionário. Vamos ver aqui esse código aqui. Obrigado, professora. Nada. Mas é uma variável por chave, então. É isso? Isso, é uma variável por chave. Se eu quiser colocar vários valores na chave, eu não posso ter aqui de novo, assim, par. Não, isso aqui não. E aí eu coloco, tipo, 3. Porque senão, como que ele ia saber o que eu quero? Ok. Tá vendo, ó? Não. O que ele reclamou? Tá, não. Tá vendo, ó? Parece que ele substituiu esse daqui por... Ele colocou só o segundo, ó. Quando eu coloquei par aqui, ele pegou e atribuiu esse 3 e apagou esse cara aqui.
Então, se eu tenho alguma coisa, né? Se eu fizer... Eu tenho isso daqui. Par. E aí eu venho aqui e eu faço dicionário de par recebe 3. E aí eu dou print de dicionário de par, ele vai simplesmente substituir o que tem ali pelo 3, tá vendo? Primeiro era a lista, agora depois ele só jogou o 3 ali. Então, não, pode ter quantas chaves eu quiser. Se eu quiser colocar aqui 0, posso. Eu tiro esse cara daqui. Então, ok. Vamos ver, o dicionário então meio que define tal coisa e fica para não, eu posso alterar os valores. A gente vai ver várias funções assim que adiciona coisa no dicionário, tira coisa do dicionário. O mesmo valor pode estar em 2 chaves diferentes. Sim, isso sim. Se eu quisesse todas as minhas chaves aqui, elas com o valor 1, sem problemas. Posso colocar aqui. Então, se eu quiser ter um dicionário, e aí eu zero todo mundo, e aí depois eu quero somar coisas, fazer contadores com isso daí, posso, à vontade. O problema é só as chaves, ele não sabe, se você tiver 2 chaves, né, diferentes no mesmo dicionário, como que ele vai saber qual que você quer quando você pegar pela chave? Tá. Aí a gente viu também, né, aquela coisa que eu tinha falado de, uma tupla pode ser uma chave, uma lista não pode ser uma chave, mas uma tupla pode. Então, tem mais essa, né? Eu não preciso que todas as chaves do meu dicionário tenham o mesmo tipo. Então, aqui eu estou colocando no mesmo tipo, mas se eu quisesse colocar aqui a string par 1, ou então, sei lá, aqui a tupla 00, você pode colocar o que você quiser como a chave do seu dicionário. E aí, quando você dá o print, né? Isso é outra coisa também, né? Quero dar print dessa minha variável dicionário. Aí o Python imprime bonitinho para você os parzinhos. Deixa eu trocar aqui. Par, 2. Aí. Então, ele veio aqui e falou, ó, chave par, o valor dela é 2, a chave 1, o valor dela é 1, a chave tupla 00, o valor dela é 0. Então, você pode ter aqui várias coisas e o Python mostra para você aqui que tá. Ô, Igor. A chave pode ser uma variável? Chave pode ser uma variável. Aqui ele colocou XY e eu fiquei com a impressão que era uma variável, mas agora não. É uma... Não, para eu declarar a... Bom, vamos fazer um teste. Eu acredito que não. A princípio eu achei que sim, mas vamos ver aqui. Então, sei lá, eu tenho aqui a minha variável A, e ela tá com 1, e aí eu quero colocar aqui A, e vamos ver o que acontece. Ok, ele soube para mim que... o que faz sentido no fundo, né? Porque se eu quisesse fazer dicionário de A recebe 1... Só que aí o que acontece no fundo é, olha só que na hora que ele imprime aqui o dicionário, né? Dicionário. O que ele vai colocar ali como... Ele não coloca a variável A, né? Ele coloca 1. Então ele faz aquilo, né? Ele substitui pelo valor e aquele valor vira chave. Eu achei que talvez... então mesmo da declaração, se eu quiser já fazer isso, é isso. Ele sabe qual que é o valor de A, ele substitui por 1 e pronto. Eu imagino que o dicionário não pode ter a mesma chave, né? Duas chaves iguais, né? Não pode. A gente viu ali que se eu colocasse de novo aqui 1 com 2, ele substituía... ele substitui isso aqui, Tá, então, no caso, a variável teria que ser valor diferente de todas as outras chaves. Se for usar ela. Senão ele vai substituir o que estava ali antes. Entendi. Obrigado. O Pedro tá perguntando se no dicionário pode haver chaves que ligam em listas tuplas ou valor qualquer. Sim, a gente viu aqui que se eu quisesse colocar 0, 2, 4, eu consigo indexar aqui. E isso daqui vai indexar e eu vou acessar essa lista aqui. Quando eu fizer dicionário de par, isso daqui vai ser aquela lista ali. Ok. As chaves geralmente ficam na ordem que o dicionário é criado ou alterado, né? Então, se primeiro eu colocar Z, A e C, ele não vai magicamente colocar em ordem alfabética aqui vermelho. Ele continua Z, A e C. Aí, se eu tirasse o C e colocasse um D aqui, ele ia tirar o C aqui do fim e colocar o D aqui no fim. Tá.
E aí, né, eu acabei já adiantando isso daqui, o jeito de você acessar as coisas que estão em cada uma das posições é você fazendo igual na lista, né? Você coloca as chavezinhas e aí você coloca qual é aí você coloca os colchetinhos, né? E aí você coloca o nome da chave aqui no meio. Vejam aqui, né? Então a gente tem o nosso dicionário: nome Ash Ketchum, idade 10, profissão treinador Pokémon. E aí, se eu der um print de dicionário de nome, ele sabe que o valor é Ash Ketchum. E perceba, né, que você tem que escrever exatamente do mesmo jeito que tá ali, né? Se eu vier aqui, eu tenho que... E aí eu venho aqui e quero fazer dicionário de nome, e aqui eu coloco um N minúsculo, né? Ele vai falar, deu um erro aqui, porque não existe a chave, a chave de key, que é chave, nome minúsculo. Então, tem que ser exatamente igual o que está aqui. Assim ele acha. Então, e aí, se eu passar uma chave que não está no dicionário, ele dá aquele erro lá. Então, por exemplo, né, tanto colocando o N minúsculo, quanto, coloquei cidade, não tem cidade, e aí ele vai dar um erro falando, não tem essa chave no meu dicionário. E aí a gente pode, então, né, fazer aquela verificação. A gente tem aquela palavra reservada lá, in. Então, eu posso verificar se uma certa chave está no dicionário. Então, aí, por exemplo, eu quero ver cidade está no dicionário, falso. Nome está no dicionário, verdadeiro. Como transformar o input direto no dicionário? Tenho que procurar. Talvez. Preciso procurar. Talvez tenha que usar umas coisas que a gente não vai ver aqui na disciplina. Eu vou, enquanto vocês estiverem fazendo o exercício, eu procuro certinho se tem um jeito compacto de fazer o input e ir direto para o dicionário. Tá. Ok. Temos, então, né, também, além de fazer a indexação, tem esse método get, que a vantagem de usar get ao invés de indexar é que ele não vai dar um erro caso não exista aquela chave. Então, eu fiz um get de cidade e ele devolveu para mim none. None é uma palavra reservada. Então, vejam aqui. Rodamos aqui, ele deu Ash Ketchum em none. E aí eu posso, então, fazer if dicionário igual a none. Opa, assim, viu? Ficou laranjinha, palavra reservada. Print não tem a chave no dicionário. Vejam aqui que é útil para a gente poder fazer. Então, por exemplo, caso não tivesse a chave do dicionário, eu poderia querer adicionar a chave no dicionário. Então, o get é útil para isso. Ele não dá erro e quebra o seu programa. Dá para ver se o valor da chave está no dicionário. Então, com esse in verifica. Tá vendo? In dicionário. Então, isso daqui é aquela verificação booleana lá, e aí vai dar falso se não tiver. Ou outro jeito também é esse que eu mostrei agora, que você faz get daquela chave e vê se o resultado é none. Então, aí você vê se está no dicionário ou não. Aí, no caso, não a chave, mas tipo, o valor da chave. Tipo, eu quero um valor. Então. Eu acho que mais pra frente tem. Verificar se o valor. Bom, você pode percorrer o dicionário e procurando o valor. Tem uma função que retorna para você todos os valores. E aí você pode usar o in nessa função aí. Então, vou mostrar mais para frente. Obrigada. E aí acho que resolve faz tudo uma vez só. Também, de novo, len aqui que a gente tinha das outras vezes. Len mostra tamanho para a gente. Então, quero saber quantos pares de chave-valor tem aqui. Len vai dar 3. Tá. Então, quero agora falar que o Ash mora na cidade de Pallet. Então, eu posso vir aqui simplesmente e adicionar em cidade e colocar isso no dicionário. Percebam que é diferente da lista, né? A lista, se eu pegasse um índice e tentasse
um índice que não existe e tentasse colocar alguma coisa nesse índice, dava problema, né? O dicionário não, ele entende que você está querendo adicionar essa dupla chave valor. Então, por isso que ele chama de chave, ele não chama de índice, sabe? Funciona um pouco diferente do índice. Então, eu tenho essa dupla chave valor, e a partir de agora vai ter no dicionário aqui a cidade de Pallet. E também, né, a gente já acabou também adiantando isso daí, né? Se eu quiser alterar um valor que já está lá, não tem problema. O dicionário não é imutável as posições que estão nele. Eu posso simplesmente pegar. Então, eu tenho aqui a idade. Nas temporadas mais novas, o Ash envelheceu, ele não tem mais 10, ele tem 12. Então, eu simplesmente venho aqui, dicionário de idade, atribuo o valor 12, e a partir desse momento, idade que antes era 10, ele joga esse 10 fora, como se fosse uma variável mesmo, igual também uma lista, você tem o valor que está naquela posição, joguei outro valor em cima, o valor anterior foi perdido. Ok, vamos ver então. Mas se eu colocar uma coisa no dicionário, ele fica no dicionário para sempre? Não, dá para eu tirar alguma coisa do dicionário. E a gente tinha aquele método pop, né, que quando a gente usava na lista, né, ele pega um valor e tira da lista e retorna para mim essa coisa que eu removi. Vamos ver aqui, então, qual que é o exemplo. Eu tenho aqui, eu quero pegar a profissão do Ash. Então, eu vou dar um pop, coloco aqui esse resultado na variável profissão, e aí, quando eu der um print da variável profissão, ele vai falar treinador Pokémon. E a partir de agora, esse parzinho profissão treinador Pokémon não está mais no dicionário. Vejam aqui, declarei dicionário com nome, idade, profissão, cidade. A partir do momento que eu dei pop em profissão, eu só tenho nome, idade e cidade. E lembrando que o pop, né, se eu tentar dar pop numa chave que não existe, ele vai dar erro, porque o pop tem que estar ali. Então, eu poderia fazer aquela verificaçãozinha lá, se profissão em dicionário, aí você faz pop de profissão. E existe também esse outro jeito de fazer, que é o del. E aí sim, o del também dá erro se o parâmetro não está no dicionário. Vamos ver como ele funciona. Então, e vejam que ele não é uma função do jeito igual às outras, né? Você não coloca os parênteses nele, você coloca del, e aí o parzinho dicionário-chave desse jeito. Então, vejam aqui a diferença que dicionário.pop eu passo a chave, e aí eu posso pegar e retorna para mim o par chave valor. E o del eu coloco o indexo e coloco aqui dicionário de profissão. Então eu já coloco o dicionário indexado com profissão e eu quero que ele delete do dicionário essa posição para mim. O pop cria uma variável com o valor que eu removi do dicionário. O pop retorna para você o valor. Se você atribuir esse valor para uma variável, aí você vai ter uma variável com o valor que você removeu. E essa variável ela vai ser um dicionário também? Ou vai ser só o valor? Não, essa variável vai ter o tipo do valor que você deu pop. Então, por exemplo, nesse caso, o valor é uma string, profissão vai ser uma string. Se você desse pop de idade, profissão ia ser um inteiro. Profissão já não é uma variável? Não, profissão é uma string, ele é a chave que está aqui no dicionário. Então, profissão, P maiúsculo, entre aspas, aqui, isso daqui é uma string, que é a chave que você usou. Dicionário pop de profissão retornou para você um valor. Ó. Então, vamos ver aqui. Ok, vamos lá. Eu tenho aqui, bonitinho, meu dicionário. E aí, ó, se eu vier e fizer dicionário pop e der esse print profissão, ele não vai magicamente saber, ó, tá vendo? Ele não atribui. Se eu não declarar a variável, ela não é uma coisa que existe. O que acontece é que o dicionário.pop retorna uma coisa. Então, se eu desse print do dicionário.pop, aí ele iria
dar print do valor. Então, eu posso pegar o valor desse retorno e colocar na variável. Pop funciona sem igualar alguma coisa. Funciona, então, ele só vai descartar o valor. Ele descartou, jogou fora o valor. Dei pop e não fiz nada com esse valor que retornou. Eu posso fazer isso normal, não acontece nada. E a partir desse momento não tem mais treinador. E aí, o del, né, a gente, então a diferença é que o pop, eu posso fazer pop de profissão, e aí eu coloco nessa variável profissão, e eu posso fazer coisas com essa variável, por exemplo, print de profissão. Já o del, simplesmente chamo del de dicionário profissão. Então, vamos chamar del de cidade. Vejam aqui que ele removeu profissão, removeu cidade, só sobrenome e idade. E aqui ele não retorna para mim. Ele simplesmente fala, ó, quero que você delete para mim isso aqui. Mas os dois, no caso, também dão um erro. Se eu viesse aqui, cidade, ele iria reclamar para mim que, ó, não tem essa aqui, não existe essa chave, cidade. Então, aí, mas, por exemplo, eu quero que ele não dê o erro. O que eu posso fazer? Então, eu posso colocar o del num if cidade em dicionário. É o dicionário de cidade, else não tem essa chave. Aí, opa, tem que colocar 2 pontos aqui. Agora sim, vejam que ele veio aqui e falou não tem essa chave, ao invés de dar o erro e quebrar o meu programa, ele verificou, viu que não tinha chave, não tentou remover uma chave que não existe. Tá. Aí tem também esse método popItem, e esse popItem vai remover e retornar para mim o par chave valor, né? Porque o pop, né, ele só estava retornando para mim o valor, né? Então eu fiz pop da chave, ele retornou para mim
Vou lá jogar os dardos. Eu só espero a Tem que Gabe jogar dela com dar uma mão certo. levantada. Tem que jogar com uma mão Ah, levantada, hein? beleza. Então vai. Se acertar no centro, ela volta. Ô, cheguei agora. O que aconteceu? Ela caiu a net só? Ah, aconteceu alguma coisa. Não sei se foi a net, mas acho que sim. Tomara que sim, né? Vixe, faz uns, sei lá, 5 minutos? Caiu. Vixe, vendo, acho que. Não sei. Mas. Um pouco menos. Mano, o Caio, velho. Caiu, gente. Não acertei no meio. Poxa. Mas foi Mas. quase. Foi bem. Ah, tava com a mão levantada, então tá tudo certo. Vou fazer companhia pra você. Pera aí. Levanta a mão aí, pô, Leonardo. Aê. Ela chega aqui, tem 2 caras com uma levantada assim. Ah, mano, aquela vez foi muito louco. A gente levantou a mão, ela apareceu. Foi muito bom. É, dessa vez aqui não tá rolando. Vixe. Normalmente, quando ela cai, ela volta com 3G. Será que até a Vivo deixou ela na mão? Então foi por Isso isso que é eu falei, computador. ela tava meio assustada, não sei. Na verdade, Ixi. assim, quando caiu, né, ela ficou tipo, hã? E daí morreu. Não, não fala isso não, pô. Caraca. Mas. Só se caiu a energia também, às vezes. Nossa, mas será que ela dava tempo dela reagir daquele jeito pra cair energia? É, Geralmente bem aqui em simples, casa é tá? só o pum. Aí é o Thanos Snap ali na energia. Exato. Mas ela saiu meio travada assim ou ela simplesmente saiu do nada? Ela saiu meio travada. Eu não sei Não, aqui. vamos analisar as evidências. Primeira coisa, parou a transmissão da tela dela. Ela ficou. Daí- Eu não sei, ó. Se você. Na de vocês, ela também ficou. A câmera dela ficou travada por um tempo. Aí ela saiu. Exatamente. Daí, assim, depois que caiu, ela parece que passou um tempinho, coisa de segundos, e daí ela percebeu que caiu, e daí ela começou a ver, e ela descobriu que aconteceu alguma outra coisa, né? E daí ela ficou, tipo, meio atônita, assim, e daí ela travou. Vixe, porra, isso aqui. Vamos ter que ligar pro Zanoni, hein? Caralho. É o Sherlock Holmes, você, ô Caio? Nossa, ih, rapaz. Pera, calma aí. Agora sim, agora sim. Ai, pior, tá gravando ainda, né, velho? Aê, voltou! É. Aê! Aê! O que aconteceu, Flávia? Tá mutada, Você Flávia. Tá mutada. Eu descobri do pior jeito que o carregador do meu notebook tá com mau contato. Aí acabou a bateria, aí eu saí correndo e pedi pro meu pai emprestar do outro. Mas parece que a gravação não parou. Eu vou por Vai ver o que aconteceu depois. Eu vou aqui, vou interromper a gravação e começar outra, porque vai que dá alguma zica. Bom, a gente fez